Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso canal, A Bíblia e Eu. Eu sou o Abel, e hoje vou contar para vocês uma das histórias mais belas, interessantes e ao mesmo tempo deixou uma dúvida no ar, e muitos se perguntam até hoje, o porquê Deus quis matar Moisés? Mesmo Moisés sendo quem sabemos que Moisés foi. Ou será que não foi bem assim? Moisés, um dos personagens mais proeminentes na história bíblica, teve uma jornada extraordinária repleta de desafios, milagres e momentos de profunda intimidade com Deus. Sua história começa com seu nascimento em um período em que os hebreus eram escravizados no Egito. Para protegê-lo da ordem de matar todos os meninos hebreus, sua mãe o colocou em uma cesta no rio Nilo, onde ele foi encontrado e adotado pela filha do faraó. Criado como um príncipe egípcio, Moisés cresceu em meio a luxo e privilégios. No entanto, ele sempre manteve uma conexão com sua identidade hebreia e a difícil situação de seu povo. Um dia, testemunhando a opressão dos hebreus pelos egípcios, ele se viu tomado por uma ira justa e acabou matando um egípcio que estava agredindo um hebreu. Com medo das consequências, ele fugiu para o deserto, onde viveria por muitos anos. Foi nesse deserto que Moisés encontrou refúgio na família de Jetro, um sacerdote de Midian. Lá, ele se tornou um humilde pastor de ovelhas, aprendendo lições de paciência, liderança e dependência de Deus nas vastas paisagens desérticas. Esses anos de isolamento e preparação foram essenciais para o chamado que Deus tinha reservado para ele. Um dia, enquanto Moisés pastoreava seu rebanho, ele se deparou com uma sarça ardente que não se consumia. Curioso, ele se aproximou, e Deus falou com ele através do fogo sagrado. Nesse momento transcendental, Moisés recebeu uma missão divina de retornar ao Egito e liderar os israelitas para fora da escravidão. Deus prometeu estar com ele e concedeu-lhe sinais miraculosos para comprovar sua autoridade diante do faraó. Após superar suas dúvidas e preocupações iniciais, Moisés obedeceu ao chamado divino e partiu para o Egito, acompanhado por seu irmão Arão. Eles enfrentaram o faraó, exigindo a libertação do povo hebreu. Deus enviou pragas terríveis sobre o Egito, demonstrando seu poder e forçando o faraó a permitir a saída dos israelitas. No entanto, a dureza de coração do faraó fez com que ele perseguisse os israelitas, levando a um dos momentos mais emblemáticos da história de Moisés, a abertura do Mar Vermelho. Com uma intervenção milagrosa de Deus, Moisés dividiu as águas e conduziu o povo em segurança pelo leito seco do mar. A jornada rumo à terra prometida foi longa e cheia de desafios. Os israelitas enfrentaram fome, sede e ameaças de inimigos. Mas Deus sempre esteve presente, fornecendo maná do céu, água de rochas e proteção constante. Moisés, como líder, guiou o povo, intercedeu por eles diante de Deus e transmitiu os mandamentos e leis divinas. No entanto, nem tudo foi fácil. Moisés enfrentou descontentamento e rebelião entre os israelitas, que questionavam sua liderança e até mesmo desejaram substituir. Houve momentos em que ele ficou sobrecarregado com as demandas e queixas do povo, chegando a momentos de desânimo e exaustão. Em uma dessas ocasiões, Deus providenciou 70 anciãos para ajudar Moisés a compartilhar o fardo de liderança. Ao longo de sua vida, Moisés manteve uma relação única com Deus. Ele subia ao Monte Sinai para encontrar-se com Deus face a face, e ali recebeu os 10 mandamentos e outras instruções divinas para o povo. Sua intimidade com o Criador era tão profunda que seu rosto brilhava com a glória de Deus toda vez que descia da montanha. No entanto, mesmo com sua proximidade com Deus, Moisés também teve momentos em que desagradou ao Senhor. E por conta de uma desses desagrados, realmente Deus quis matar Moisés? O texto onde isso ocorreu fica em Êxodo 4, 24 a 27, estando Moisés no caminho, numa estalagem, encontrou o Senhor e o quis matar. Esse verso é bastante drástico, pois observamos que Deus se encontrou com Moisés no Sinai, naquela famosa ocasião da sarça que se queimava e não se consumia. Depois Moisés sai do Sinai, vai ao seu sogro Jetro avisar que iria ao Egito. O sogro dá a ele a sua paz. Êxodo 4, 18. Em seguida o próprio Deus fala com Moisés em Midian, lembrando um pouco sobre a missão que deveria cumprir. Êxodo 4, 19 a 23.
Não sabemos ao certo com detalhes como Deus quis matar a Moisés, porém, o que sabemos é que de alguma forma sua esposa Zípora, percebendo o que deveria ser feito, interveio. Talvez até mesmo inspirada pelo Espírito de Deus. Então, Zípora tomou uma pedra aguda, cortou o prepúcio de seu filho, lançou-o aos pés de Moisés e lhe disse: sem dúvida, tu és para mim esposo sanguinário. Êxodo 4, 25. Então, Zípora tomou uma pedra aguda, cortou o prepúcio de seu filho, lançou-o aos pés de Moisés e lhe disse: sem dúvida, tu és para mim esposo sanguinário. Êxodo 4, 25. Essa intervenção de Zípora deixa claro o motivo do desagrado de Deus. Note que Zípora realiza no filho deles, Gerson, a circuncisão, usando um instrumento cortante. A circuncisão, apesar de ainda não existir na lei de Deus escrita, era praticada pelo povo de Deus por conta da ordem de Deus a Abraão. Esta é a minha aliança, que guardareis entre mim e vós e a tua descendência, e todo macho entre vós será circuncidado. Gênesis 17, 10. O que percebemos com isso é que Moisés e Zípora não haviam observado esse sinal da aliança, a circuncisão realizada nos meninos de 8 dias por algum motivo que não é relatado. Mas nos parece pelo forte puxão de orelha de Zípora em Moisés que essa negligência deva ter partido dele ou sido permitida por ele, assim, o Senhor o deixou. Ela disse: esposo sanguinário, por causa da circuncisão. Êxodo 4, 26. Por que Deus foi tão severo a ponto de querer matar Moisés? Uma das explicações mais claras sobre essa questão é a relevância grandiosa que Deus dá ao testemunho de seus servos. Moisés, sendo um servo de Deus, deveria observar detalhadamente as exigências de Deus. Como alguém que iria proclamar as verdades de Deus a outros, não era permitido por Deus que a vida dele fosse uma coisa e as palavras, outra. Deus parece ter sido misericordioso e paciente por um tempo com Moisés, mas Moisés não foi fiel em observar as ordenanças de Deus, e a julgar pela reação de Deus, os motivos de Moisés ainda não ter feito a circuncisão no filho, não eram motivos corretos. Tudo deveria estar alinhado com a vontade do Senhor. Moisés não observou um ponto importante que deveria ter observado, a circuncisão de seu filho. Moisés recebeu revelações grandiosas e tinha uma proximidade muito grande com Deus. Isso lhe foi dado como bênção e, por isso, a cobrança seria também grande, como Jesus ensina. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido, e aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Lucas 12, 48. Isso explica um nível de exigência maior para com Moisés. Mais tarde, inclusive, Deus não permitiu que Moisés e Arão entrassem na terra prometida por causa de uma desobediência deles, mostrando claramente o nível alto de exigência para com eles. Sendo assim, observamos que nessa ocasião em que Deus quis matar Moisés temos Deus deixando claro a ele que sua missão era de muita seriedade e que exigiria dele uma dedicação à altura dessa grandiosa missão. O que podemos ver na sequência é que Moisés e Arão seguem para o Egito para cumprirem a missão de Deus. Deus quer que seus servos estejam santos para usá-los sempre da melhor forma possível. Deus não precisa de nós, somos nós quem precisamos dele. Moisés aprendeu isso de forma clara. No final de sua jornada, Moisés transmitiu suas últimas palavras de encorajamento ao povo, relembrando-os das promessas e mandamentos de Deus. Ele abençoou as tribos de Israel individualmente, profetizando sobre seu futuro. Então, em um local desconhecido nas montanhas de Moabe, ele morreu, deixando um legado imenso para a história do povo de Deus. A vida de Moisés é uma inspiração para todos nós. Sua dedicação, coragem e fé inabalável mostram que mesmo em meio a dificuldades e incertezas, podemos confiar em Deus e seguir seus caminhos. Moisés é um exemplo de liderança comprometida, devoção a Deus e amor ao seu povo. Sua história continua a ressoar através dos séculos, ensinando-nos a buscar uma vida de propósito, servir a Deus com fidelidade e confiar em seu poder para nos guiar em todas as circunstâncias. Porém, existem por aí algumas outras explicações sobre o que aconteceu nesta ocasião e esta é a que me parece mais fazer sentido. Longe de mim dizer que foi exatamente isso o que aconteceu. Mas, vocês que estão ouvindo esta parte da história de Moisés, vocês conhecem outra versão do ocorrido?
Deixem nos comentários a opinião de vocês sobre esta versão da história e deixem também a opinião de vocês sobre de quanto em quanto tempo querem ver vídeos por aqui no canal. Se inscrevam no canal, curtam o vídeo e ativem o sininho das notificações. Compartilhe esta história com mais pessoas. Até a próxima história. Grande abraço.